Ora, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um webinar, desta vez um tema, como tantos outros, importantes, obviamente. Um, o nosso convidado de hoje é o Jerónimo Belo Jorge, atualmente é jornalista da Antena Livre e do Jornal de Abrantes, estes que pertencem ao grupo Media On. Começou nestas leads desde jovem, passou pelo jornal O Ribatejo como correspondente, também foi correspondente da agência Lusa e editor do jornal Primeira Linha. Vamos falar sobre fake news, como combater e como podemos identificá-las. Jerónimo, antes de mais, muito boa noite e obrigado por teres aceito este convite para estar aqui à conversa comigo. Olá, Telmo, boa noite. Eu é que agradeço esta possibilidade de podermos conversar e de fazer parte deste ciclo de conferências, de webinars, do meio digital, nestes tempos de confinamento que são muito esquisitos para todos nós e em que todos nós nos vamos adaptando àquilo que estes tempos da pandemia nos trazem. Neste caso, com a Tecnorei, contigo, a organizar os webinars é uma das soluções que muitas organizações têm apostado para contrariar aquilo que seriam muitas vezes até ciclos de conferências ou atividades que poderiam ser feitas em salas ou noutros espaços. Portanto, é uma questão de adaptação aos novos tempos e a pandemia trouxe-nos isto cada vez mais do mundo digital e hoje acho que vamos ter aqui uma conversa, enfim, espero eu que interessante e que quem esteja a acompanhar possa gostar e possa até participar através do Facebook, não sei, mas poder trazer até nós também mais algumas perguntas ou algumas dúvidas ou questões, porque isto das fake news ou notícias falsas, como hoje alguém dizia num comentário no Facebook, é o prato do dia. Notícias falsas sempre existiram, há a imprensa falsa, o inimigo público que vão brincando com notícias, mas há que levar muito a sério e eu costumo dizer que as fake news ou as notícias falsas em português nos dias de hoje é uma situação, é quase pior que a pandemia da Covid-19, porque essa tem vírus, o vírus pode ser combatido com medicação, embora cause algumas mortes e dissabores, e vai ter a vacina que vai fazer a imunização. Nas fake news, a imunização ou o combate a essa pandemia é muito mais difícil e muito mais complexa. Olha, entretanto, se calhar uma pergunta que muita gente faz é como é que podemos identificar ou como é que conseguimos identificar o que é uma notícia verdadeira do que é uma notícia falsa? Telmo, a questão aqui da identificação é complicado, porquê? Porque nós temos, primeiro é saber qual é a fonte, se há um órgão, e falamos aqui de notícias de órgãos de comunicação social, saber se há um órgão de comunicação social que está registado e que tem jornalistas e que tem fontes, o jornal online, em papel, rádio, televisão, seja o que for, ou se é uma página de Facebook que não tem mais nada a não ser uma página. Há vários exemplos de muitas páginas que são criadas por profissionais, e estamos aqui a falar, quando falamos em notícia falsa, não é um comentário de um cidadão anónimo ou de um cidadão que coloca na sua página de Facebook qualquer questão relacionada com um acontecimento em que ele transforma aquilo numa espécie de notícia que não é. Não, estou a falar mesmo em notícias fabricadas por gente que sabe o que está a fazer e que são notícias falsas. E há muitas páginas de Facebook que trabalham em Portugal nessas notícias falsas. Primeiro, tentar perceber quem é a fonte, de onde é que vem essa notícia, se é credível, se não é credível. Esse é o primeiro patamar e a primeira forma de perceber se a notícia é falsa ou não. Eu quando vejo, e dou um exemplo como jornalista até, isto é um problema que nós temos nos dias de hoje, porque costumo dizer que passamos mais tempo a conferir notícias ou a conferir informações que nos chegam, até porque alguém viu noutro site ou porque há sites ou há páginas de Facebook ou de redes sociais que divulgam certas informações, dá-nos mais trabalho todas essas confirmações, que 90% depois não se verifica serem notícias, do que propriamente a notícia. E por um facto simples, muitas vezes até, Telmo, que é,
Eu, como jornalista, e tu bem sabes isso, tenho que. Vamos a um acidente. Há um acidente, estão 10 pessoas. Se calhar 9 põem a fotografia do acidente a dizer que aconteceu o acidente, sem referir mais nada. Eu, como jornalista, não posso fazer isso. Eu tenho que, pelo menos, confirmar algumas informações no sentido de apresentar a informação o mais correta e com factos. A que horas foi o acidente, o que é que causou, se causou feridos, mortes, etc, etc. E muitas vezes nós temos aqui um delay de tempo para falar com alguma entidade responsável, bombeiros, proteção civil, GNR, Polícia de Segurança Pública. Ora, quando eu vou fazer a notícia, que é correta, porque confirmei os factos, já 7 ou 8 cidadãos colocaram nas redes sociais uma informação, se está correta ou não, não interessa, e é aquela que vai começar a circular e que, eventualmente, depois, algumas dessas páginas aproveitam, colocam nas suas páginas e eis como pode ser criada uma notícia falsa de algo que efetivamente aconteceu, mas que depois foge à realidade. E muitas vezes nós temos que nos desmifrar a fazer essas confirmações, faz parte do nosso trabalho, porque não nos podemos dar ao luxo de pôr uma fotografia só porque sim, ou colocar no ar uma informação só porque sim. Não, nós não fazemos isso, nós jornalistas, e tentamos confirmar, e às vezes não somos tão rápidos como o cidadão que coloca só porque coloca para ter mais likes ou para ter mais comentários ou para as pessoas verem, ou até faz um direto para mostrar que está no sítio. Não é assim, não pode ser assim, nós temos outras regras e temos regras até mais apertadas do ponto de vista ético, do ponto de vista deontológico e até do ponto de vista judicial que um cidadão normal não tem. E um cidadão normal está nos dias de hoje quase nos mesmos sítios do que nós que somos jornalistas e que temos regras a cumprir. Se todos cumprem ou não é uma outra questão para um outro patamar, mas temos regras, temos códigos que temos que cumprir. Portanto, eu diria que a primeira base para perceber é saber qual é a fonte, qual é a origem, qual é a data, porque muitas vezes o que acontece também nos dias de hoje já há uma descontextualização de notícias de 2017 ou 2016 que depois são colocadas como se tivessem acontecido ontem ou hoje e que estão completamente descontextualizadas e que permitem os comentários mais hediondos e os comentários mais ridículos que se podem ver nas redes sociais, até porque as redes sociais são hoje têm hoje uma facilidade de nos colocar toda a informação disponível, mas por outro lado são um perigo porque não interessa eu ter a informação disponível se eu não souber gerir essa informação e procurar a informação de forma correta. Este acho que é um dos pontos fundamentais e que eu vou dizendo à minha sobrinha que começa agora a descobrir estas questões da internet e das redes sociais, é para ela ver sempre as fontes e saber o que é que está a ver. Não é, eu aqui discordo um bocadinho daquelas pessoas que dizem porque está tudo comprado, nós queremos aquelas coisas que dizem que é do contra, é o Covid com os negacionistas, eu acho que não tem que ser assim, temos que primeiro perceber quais são os factos e onde é que podemos encontrar os factos, e depois a partir dos factos e das notícias que são certas, formular a nossa opinião. Eu só consigo ter uma opinião se conseguir ter um facto. Não vou ter uma opinião sobre uma opinião de alguém ou sobre uma opinião de alguém. Portanto, há aqui diversos fatores nesta nossa vida nos dias de hoje nas redes sociais que devem ter-se muito a linha de conta isto, o que é uma notícia factual, em que nós a partir dali podemos formular a nossa opinião, ou o que é uma opinião, uma notícia que nos dá jeito porque eu gosto, ou que não me dá jeito e vou criticar porque eu não gosto ou discordo. Telmo, deixa-me dar-te um exemplo sobre, agora nos tempos de hoje da pandemia, a forma como é encontrado o rácio para classificar os concelhos. Se estão em risco elevado, extremo, muito elevado ou baixo de contágio da Covid. A fórmula é simples, é a fórmula do Centro Europeu de Controlo de Doenças. Se concordamos com ela ou não concordamos, esse é outro patamar. Facto. São o número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Este é o facto, e é a partir daqui que é calculado e transversal para todos os municípios de Portugal, e a nível europeu é assim que é feito o cálculo. Outro patamar que depois podemos discutir ou não é se concordamos ou não concordamos, mas eu tenho que formular a minha opinião a partir do facto, não é a partir da opinião de alguém que não concorda ou que concorda ou que acha que essa fórmula deveria ser alterada. É uma fórmula matemática, existe na Europa, nos países todos da Europa, é assim que é aplicada. Se concordamos ou não, entramos noutra discussão e noutro patamar. Olha, entretanto temos aqui uma pergunta do Ricardo Bragança Silveira que diz quantas vezes esses
órgãos de comunicação social supostamente sérios fazem circular notícias falsas? Fazem, vão atrás muitas vezes, vão atrás daquilo que é vão atrás daquilo que é essas notícias, porque obviamente a pressão hoje é tão grande nas redes sociais que o que acontece muitas vezes, infelizmente, é que as pessoas vão atrás e esses jornais que têm o online muito a funcionar vão atrás daquilo que é o rápido e não confirmam sequer. Esse é um problema que os órgãos de comunicação social ditos tradicionais têm que aprender a lidar, porque senão estamos feitos, como diria o outro. Mas muitas vezes isso acontece. A notícia corre tão rápido que muitas vezes não chega a ser confirmada, por quem deveria de confirmar. É uma verdade o que diz esse leitor, ou esse espectador da nossa sessão, mas as coisas não são bem assim. Portanto, há que confirmar, temos que confirmar, porque, enfim, sem confirmações, lá está, mas as confirmações são de onde? São de entidades a partida acreditadas. O que é que podemos ter? Podemos duvidar porque isto está tudo comprado. Sim, podemos duvidar do mundo. Os terraplanistas acreditam que a Terra é plana e que é um retângulo e que não é redonda. Portanto, o que é que vamos fazer a essas pessoas? Não podemos fazer nada porque eles acreditam piamente nisso e não há forma de voltar atrás. Eu tenho é que saber os factos e se sou uma pessoa interessada, conhecendo os factos, formulo a minha opinião. E formulando a minha opinião é sobre factos, não sobre opiniões de outras pessoas, que é o que mais acontece nas redes sociais, porque hoje nas redes sociais todos somos especialistas em saúde pública, todos somos especialistas em vírus, todos somos especialistas em epidemiologias ou epidemias, ou todos somos, num jogo de futebol, somos treinadores, mas não estamos lá durante a semana para saber como é que correm os treinos e se há ou não há problemas com os jogadores, para saber porque é que o treinador escolhe aqueles e não escolhe outros. Pois, claro, depois do jogo acontecer, é muito fácil nós comentarmos e discutirmos as opções, enfim, que os treinadores têm ou que não têm. Eu vou-te fazer uma questão que se calhar é perturbadora, num sentido epá, que para mim é esclarecedor o que eu te vou perguntar, mas o pessoal ainda tem muito aquela ideia de, e vou-te dar um exemplo, vamos imaginar região do Médio Tejo ou região de saúde de Castelo Branco. Vamos, por exemplo, ao mediotejo.net e está o número de infectados. Vamos à Rádio Antena Livre e há uma pequena diferença. Vamos, por exemplo, à Rádio Contestável e há uma pequena diferença. Eu dei estes 3 exemplos porque são, se calhar, os 3 órgãos de nossa região. Exatamente, e se calhar os mais conhecidos, embora haja outros, mas estes são, se calhar, aqueles mais, os fidedignos, digamos assim. E muita gente diz assim, eu vi na Antena Livre e no Médio Tejo este número de infectados, por exemplo, em Mação ou em Vila de Rei ou em Abrantes, e na Contestável tem menos 1 ou tem menos 3 ou tem mais 1 ou tem menos 3. Isto tem a ver com aquela questão que tu falavas há pouco da fonte, ou seja, neste caso quem vos fornece estes valores é a delegada de saúde de cada região, correto? É a delegada de saúde de cada região. As fontes são as mesmas. A forma de abordagem que cada órgão de comunicação social faz, e eu agora não tenho presente aqui a abordagem da Rádio Contestável, mas, por exemplo, nós, Antena Livre Jornal de Abrantes, utilizamos os dados da região de saúde do Médio Tejo, da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. São 11 municípios. Hoje mesmo tinha alguém a perguntar porque os dados da CIMT do Médio Tejo, que são iguais aos do jornal mediotejo.net, tinha mais não sei quantos infectados no global. E eu esclareci essa pessoa, mas o Médio Tejo não são 11 municípios, são 13. Há o Médio Tejo administrativo, que são 11 concelhos. Que são 13 concelhos, desculpa, e há a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que são 11 concelhos, que tem mais 2 concelhos que fazem parte da parte administrativa do Médio Tejo, mas que fazem parte da Unidade de Saúde Pública do Pinhal Interior, que é a Vila de Rei e Sertã. Ou seja, isto é uma barafunda muito grande e muitas vezes esta forma de administração do nosso país é que até baralha muito mais.
a fonte é a mesma, está correta. Eu hoje, por acaso, e digo isto porque estive a aferir os dados, porque alguém me alertava que os nossos dados da Antena Livre não estavam de acordo com os dados do Médio Tejo. E como fui eu que hoje tratei os dados da Antena Livre, achei esquisito, deixa lá ver aqui onde é que são os dados. E não há diferença nenhuma, a diferença são os casos da Sertã que no Médio Tejo entram, porque eles fazem uma abordagem do território administrativo da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Nós, na Antena Livre, Jornal de Abrantes, fazemos a diferença entre a Unidade de Saúde do Médio Tejo, que são 11 municípios, e a Unidade de Saúde do Pinhal Interior, que são 5. Portanto, Vila de Rei, Sertã, Proença Nova, Oleiros, Proença Nova e Oleiros. Penso que é assim, exatamente, que é a zona do Pinhal Interior Sul. E muitas vezes a fonte é a mesma, a fonte está correta é a mesma. A interpretação, não é a interpretação aqui, é a forma como se abordam os dados ou a unidade territorial é que é diferente. É aqui que eu digo que, se calhar, temos que olhar, porque os dados são os mesmos. Temos que ver como é que o Médio Tejo aborda 13 concelhos, porque aborda a unidade territorial administrativa. Como é que a Antena Livre aborda 11 concelhos, porque aborda ou faz a abordagem a partir dos dados da unidade de saúde pública. Isto era tanto mais fácil se juntassem o Médio Tejo todo no mesmo bolo, fosse na saúde, fosse na educação, fosse na educação, por exemplo, faz parte, na área da saúde não faz parte, se calhar na área, sei lá, na área das florestas não faz parte, na área do desenvolvimento rural não faz parte. Há aqui algumas separações e isto causa também muitas dúvidas e que depois poderá pôr em causa algo que é feito com todo o rigor e com os dados que nos são fornecidos pela Unidade de Saúde Pública e pela Direção-Geral da Saúde, mas depois a forma de os tratar é que são diferentes. Volto a dizer, são diferentes não na origem, mas na abordagem. Há outros órgãos que juntam o Distrito de Santarém. Não é o Distrito de Santarém, juntam o Médio Tejo com Alzira do Tejo, mas Alzira do Tejo tem municípios que não fazem parte do Distrito de Santarém, que já fazem parte mais já do Distrito de Lisboa. E isto depois causa aqui muitas confusões pelas divisões administrativas que existem e todas estas separações, porque pronto, o Médio Tejo são 13 administrativamente, na saúde são 11 e mais 2 do Pinhal Interior Sul. Agora, os dados são os mesmos porque são fornecidos da mesma fonte ou que são as unidades de saúde pública de cada uma das regiões. Mas este foi um caso de hoje em que na unidade territorial de saúde há 37 casos, salvo erro, 37 casos. Na unidade administrativa Médio Tejo, juntando a Sertã e juntando Vila de Rei, somam-se mais 13 casos, salvo erro da Sertã. O que há depois aqui um diferencial naquilo que é a abordagem que cada um faz. São questões que, lá está, temos que olhar e perceber qual é a fonte, e não é a fonte Antena Livre, ou a fonte Médio Tejo, ou a fonte Rádio Condestável, é qual é a fonte e olhar e depois perceber. E a pessoa que me fez a pergunta, pois é, agora já vi que estão lá 2 concelhos que vocês não têm, ou que no mapa da Antena Livre não está e que no outro está. Pronto, é aqui que muitas vezes é preciso ver. Era tão mais fácil se todos utilizássemos a mesma linguagem, se todos utilizássemos o mesmo canal, mas cada um faz a abordagem que entende para o seu território, para o seu público e para a sua área territorial. A Condestável tem uma área territorial, o Mediotejo.net tem uma diferente da Antena Livre e do Jornal de Abrantes, e se formos para outros órgãos de Tomar tem outra abordagem diferente. Pronto, depois tem a ver também um bocadinho com cada órgão de comunicação social. Agora, não é fácil, eu acredito que não seja fácil, até porque todas as pessoas partilham e partilham muitas vezes só pelos números, sem olhar onde é que vem a fonte. Agora, é preciso perceber que nós, qualquer um dos órgãos, identifica a fonte. De onde é que vêm os números? Grave é quando são partilhados números sem identificar a fonte. Exatamente. Olha, entretanto, aqui o Ricardo Silveira diz que esse é o problema de não termos uma regionalização. Isso leva-nos, esta conversa pode nos levar para uma questão muito, muito, muito mais vasta, até porque, olha, eu tenho colaborado agora também com a Federação das Associações de Pais da região do Médio Tejo, da Alzira do Tejo e do Oeste. Vila de Rei também faz parte dessa união ou dessa federação, em algumas webinars que eles estão a desenvolver também nesta área, e isto poderá ser a futura região, ou seja, na área das federações, das associações de pais, já tem as regiões do Médio Tejo, da Alzira do Tejo e do Oeste.
Também nos fundos comunitários há aqui uma plataforma que já começa a ganhar mais forma de tentarem criar aqui, não é regionalização direta, mas tentar criar aqui uma unidade territorial que abarque, agora, as três comunidades intermunicipais. Agora o que é preciso depois, ou o que deveria acontecer, em minha opinião, e agora vou dar a minha opinião, não o facto, portanto aqui vou separar do facto do jornalista da opinião do cidadão que acompanha estas coisas, é que efetivamente quando fizessem esta junção das três comunidades intermunicipais numa NUT 2, numa unidade territorial 2, que fosse a todos os níveis e que não tenham depois a saúde direcionada para um lado, o turismo para outro. Telmo, deixa-me só contar isto é ridículo o que acontece nos dias de hoje, mas isto é facto. Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. A área do Médio Tejo pertence a Lisboa e Val do Tejo. Não, é um facto. E elege o presidente da CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Para aceder a fundos comunitários, candidata-se à CCDR Centro, o Médio Tejo, e à CCDR Alentejo, a Lesíria do Tejo. Porque a área metropolitana de Lisboa está em Lisboa e Val do Tejo, inflacionam os números e nós, nas nossas regiões, não temos a possibilidade de chegar a determinados fundos comunitários se estivéssemos em Lisboa e Val do Tejo. Agora, será que isto é normal? Quer dizer, eu vou eleger e aprovar um orçamento de Lisboa e Val do Tejo, mas depois vou fazer candidaturas e vou buscar o dinheiro, se for de Abrantes ou de Vila de Rei, a Coimbra, se for de Santarém ou de Almeirim, a Évora ou ao Alentejo. Isto não faz sentido nenhum, e temos isto na saúde, e temos isto na educação, e temos isto em todo lado. Realmente deveria haver uma organização mais compacta, mas isso é outra discussão de reforma administrativa, se é regionalização, se não é regionalização, deveria haver aqui uma uniformização, acho eu, destas situações, para podermos todos saber com o que é que contamos. E Vila de Rei, para umas coisas vem para Abrantes, para outras vai para a Sertã, para outras vai para Lisboa, para outras vai para Coimbra, para outras vai para Castelo Branco. Quer dizer, há aqui depois uma miscelânea de situações que tornam as coisas muito mais complicadas e no tema desta nossa conversa pode ajudar a proliferar regionalmente notícias falsas ou fake news. Não é uma coisa que aconteça muito regionalmente, estamos a falar aqui dos profissionais das notícias falsas, são páginas de nível nacional, não há páginas que tenham a cobertura total local, porque estas páginas sobrevivem no número de cliques e nos likes e nas partilhas e têm que ser a nível global e por isso é que o fazem, porque senão não sobreviviam só porque sim ou só por brincadeira e localmente seria muito mais fácil identificar estes sites, até porque na maior parte são sites que estão alojados em servidores no Irão ou na Indonésia ou noutro lado qualquer, em que é difícil as autoridades chegarem lá. Por isso mesmo, se fosse um site, não quer dizer que não se possa fazer, mas um site local, seria mais fácil até identificar o autor dessa página ou desse site. Agora sim, isto, volto a dizer, em relação ao Ricardo, com regionalização ou sem regionalização, deveria haver uma uniformização, e é a minha opinião e a minha convicção de todas estas situações, porque não faz sentido Vila de Rei ou Sertã, se querem candidatar ou têm agora os transportes a pedido, vão a Tomar, portanto à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, mas na saúde vão para Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei, quer dizer, não faz sentido, se calhar deveria estar tudo junto para podermos olhar o território da mesma forma. Isto agora, pegando nas palavras que estavas a dizer, de criação ou na facilidade de criação de páginas de notícias ou de sites locais de notícias, tens um exemplo muito básico, que é um exemplo meu, da Olhares TV, que é basicamente a marca está registada, a marca Olhares TV está registada, mas não está como meio de comunicação. No entanto, a única coisa que faz é partilhar as notícias, por exemplo, de Contestável, Antena Livre, Médio Tejo, do site do município de Vila de Rei. Também há esta diferença depois, ter noção de... não deixa de ser concorrência... Mas vamos lá ver, aqui há depois a seriedade de quem tem a página. O Olhares TV é uma página de informação, não se classifica como um órgão de comunicação social, certo?
Exatamente, exatamente. Pronto, é uma página de informação. E quando partilha, identifica as fontes. Obviamente, nós também podemos partilhar e construir uma notícia, podemos não partilhar a notícia do jornal A, mas muitas vezes utilizamos a fonte e citamos os nossos colegas do Médio Tejo ou da Condestável. Não tem problema nenhum em dizer que, ou a rede regional, se formos mais para baixo, para a área de Santarém, não temos qualquer problema em fazer isso na notícia e na construção da notícia. Mas uma coisa é um trabalho sério, em que utiliza a seriedade e vai buscar a informação, e também não acredito, e deixa-me fazer agora a pergunta ao responsável do Olhares TV, se perceberes que há uma notícia que é totalmente fake, vais retirá-la, presumo, porque o Olhares TV partilha notícias corretas, não é? Sim, sim, exatamente. Aliás, quando eu digo partilhar, é partilhar mesmo o link por Sim, sim, exemplo, sim, da sim. notícia vossa. Nem é. Há algum pessoal que nem se preocupa em sacar o link. É saca o texto, mete na página e. Porque vê-se muito. É uma coisa que se vê muito. Vê-se, e esse é outro erro, e é outro problema das redes sociais, é que, e até há algumas pessoas, cidadãos singulares, que fazem isso, retiram o texto ou parte do texto de uma determinada notícia, se calhar a parte que lhes interessa mais, e depois colam, sendo eles o autor do texto, enfim, é complicado, isso não é propriamente uma fake, mas acontece muitas vezes, e aí também temos, vamos lá ver, quando falamos aqui em fake, nós jornalistas, é assim, eu tenho uma carteira profissional que me dá direitos, mas também me dá alguns deveres. E se eu cometer uma ilegalidade, e já tive processos judiciais, eu posso ir a tribunal e sou julgado por crimes de ofensa, de falsidade, por atingir a honra e o bom nome, etc, etc. Há um conjunto de crimes de imprensa que nós jornalistas estamos sujeitos. E isso pode acontecer. O cidadão faz o mesmo e não acontece nada. E é aqui que há os dois pesos e duas medidas naquilo que é a forma como nós temos que trabalhar, porque muitas vezes eu posso não dar a informação toda e não é que esteja a esconder porque não a tenho confirmada, enquanto o cidadão diz tudo. Epá, se acertar, acertou. Se não acertar é como a Totoloto e como a Euromilhões. Pronto, também não sou jornalista. Os jornalistas é que têm que confirmar. Eu atirei, acertei, porreiro, sou o maior. Não acertei, não sou jornalista, os jornalistas é que têm que confirmar. E é esta muito em dia a diferença que temos hoje nas redes sociais, onde qualquer pessoa pode estar como um órgão de comunicação social a partilhar qualquer coisa para o mundo inteiro. A diferença, volto a repetir, é que nós devemos, e pegando também na pergunta do nosso espectador anterior, devemos confirmar e não alinhar nessa onda das notícias rápidas e que muitas vezes depois também que se cometem alguns disparates, não devemos fazer isso, mas lá está, temos o nosso trabalho de confirmação e que nos dias de hoje, acredita, é muito difícil fazer este trabalho e nós gastamos quase mais tempo a confirmar informações que nos chegam do que propriamente a produzir informação. Entretanto, temos aqui um comentário e uma pergunta. A Carla Branco refere aquilo que tu referiste há bocado, que é incrível ver a quantidade de pessoas que partilham supostas notícias sem filtrarem nada do que Isso é um partilham. facto, isso é um facto. As pessoas partilham porque sim. Basicamente é, se tu agora escreveres, vamos imaginar, supor, escreves que faleceram 50 idosos em chamas, o pessoal vê aquilo e toca a partilhar. Mesmo que a seguir eu retifique e diga que me enganei ou que o que quer que seja, já está partilhado. E no meu caso depois é o Jerónimo, que é da Antena Livre, que disse. Exatamente. Ou que escreveu, ou que... Depois também há outro problema que nós temos jornalistas muitas vezes, é que as pessoas, o cidadão, o internauta, aqui o cidadão das redes sociais, não faz a separação daquilo que é o trabalho do Jerónimo enquanto jornalista da opinião pessoal, e eu deixei no meu Facebook mesmo, no meu Facebook pessoal, no meu perfil pessoal, praticamente deixei de colocar grandes questões da atualidade, de futebol, de política, do que quer que seja, e utilizo muito mais como meio de descontração e para brincar e para partilhar alguns humores, algumas fotografias, algumas notícias engraçadas, outras mais sérias, mas não entro em discussões fraturantes da sociedade, porque isso leva a que as pessoas não façam a separação daquilo que é a opinião
do Jerónimo, que é um cidadão e que tem direito à sua opinião daquela que é a posição do jornalista que utiliza factos e que trabalha factos. E as pessoas não fazem essa separação. Entretanto, eu vou aqui juntar um 2 em 1, porque são duas perguntas, embora de pessoas diferentes, mas tem a ver um bocado com isto. O Peter diz boa noite e pergunta qual é a tua posição para com aquela página dos Jornalistas pela Verdade, e depois temos o Ricardo que pergunta qual é a tua opinião sobre os Médicos pela Verdade. A opinião é a mesma, eles podem ter direito à opinião deles, volto a dizer, há pessoas que acreditam que a Terra é plana e que têm toda a legitimidade ou mais alguma, mesmo que a ciência demonstre o contrário. Os jornalistas pela verdade e os médicos pela verdade vêm dizer uma coisa que é pôr em causa aquilo que existe. E há algumas pessoas que não acreditam na pandemia e que comem aquilo que dizem. Nós não devemos, acho eu, olhar para tudo o que nos dizem das autoridades e beber. Não, temos que saber formular a nossa opinião. No dia em que os médicos pela verdade ou os jornalistas pela verdade apresentarem fontes fidedignas, então aí sim, enquanto for opiniões e à moda do Trump e do Bolsonaro, opiniões sobre tudo e mais alguma coisa, eu tenho muitas dúvidas porque lá está, os médicos pela verdade já acabaram. Acabaram ontem ou anteontem, portanto acabaram. E os jornalistas pela verdade também acabam, porque uma coisa é quando surge e nós vamos pôr tudo em causa. Mas depois há ali o outro e cada vez mais temos o fact-checking e há órgãos de comunicação social, TVI, a SIC, o Observador, o Expresso, com os polígrafos e todos aqueles programas de fact-checking que vão à procura de factualmente aferir a veracidade ou não veracidade daquilo que acontece, e vão à política e vão à pandemia, etc, etc. O António Costa tem razão em tudo? Não. O Rui Rio tem razão em tudo? Não. O André Ventura tem razão em tudo? Não. O Jerónimo de Sousa tem razão em tudo? Não. A Catarina Martins tem razão em tudo? Não. Obviamente que não. O que acontece é, se eu descontextualizar cada um destes personagens da nossa vida política, descontextualizar afirmações que eles fazem, se isolar a afirmação e colocar noutro contexto e noutra notícia, o homem diz, ou a mulher diz uma aberração, mas é preciso contextualizar. Uma das coisas que acontece, e que respondeu também à Carla Branco no que estava a dizer há instantes, que acontece muito nas redes sociais, é partilhar uma notícia com 10 anos, ou com 6 anos, ou com 5 anos, como se tivesse sido hoje, e isto é o maior disparate que alguma vez foi dito ao cimo da terra. Eu lembro às pessoas, quando eu tirei a carta de condução, e não sou assim tão velho, não havia cintos de segurança, não era obrigatório, já havia, mas não era obrigatório haver cintos de segurança. E depois passaram a existir. Se eu colocar uma fotografia sem cinto de segurança de quando tirei a carta de condução, sem contextualizar, obviamente estou mais velho agora, na altura era um puto rila, mas sem contextualizar, eu estou a cometer um crime. E afinal de contas, quando eu tirei a carta de condução, só era permitido, ou aliás, melhor dizendo, era proibido não utilizar cinto de segurança, era obrigatório utilizar cintos de segurança nas localidades. E eu chegava muitas vezes a meio do caminho, ia sem cinto na maior, e quando via a placa com o nome da terra, lá punham o cinto de segurança. Isto era assim. Se formos aos telemóveis, é a mesma coisa. Quando os telemóveis surgiram, não havia cá nada de auriculares nem de proibição de falar ao telemóvel ou não. Eu cheguei a ir para uma reportagem, já há muitos anos, para um incêndio, a falar com 2 telefones ao mesmo tempo, e eram daqueles telemóveis grandes. Quer dizer, isto hoje era um crime, e é um crime, e acho bem que seja, mas na altura não é. É preciso também percebermos aqui esta contextualização das coisas, e principalmente com os políticos, porque há regras que mudam, há leis que mudam, há atualizações que são feitas, e temos que contextualizar. Nesta pandemia, o que se sabia do vírus em março de 2020 era uma coisa, o que se sabe do vírus hoje é outra completamente diferente. Agora, deixa-me só concluir. A questão dos jornalistas pela verdade. Eu também posso ser jornalista pela verdade, e crio, desde que ponha em causa o que está instituído, é aquilo que as pessoas gostam do jornalismo pela verdade. E volto a dizer com isto, não estou a dizer que todo o jornalismo dos órgãos tradicionais ou convencionais que é bem feito, ou que é correto, ou que nós somos os maiores e que os outros estão errados. Não estou a dizer isso. O que eu digo é que devemos fazer bem aquilo que é o facto daquilo que é a opinião
há vídeos dos jornalistas pela verdade que não deixam de ser opiniões, e eu opiniões também tenho as minhas e que partilho nos meus círculos de amigos e nos meus círculos mais fechados. Como jornalista tenho que me cingir a factos e não a opiniões, porque não percebo nada de epidemiologia, porque não percebo nada de pandemias, apenas tenho que me cingir a factos do que os especialistas dizem. Eu não percebo nada de vírus, vou conhecendo muita coisa, porque sou eu que trabalho na rádio todas as questões de Covid. E, portanto, à medida que falo e que entrevisto especialistas, vou absorvendo informação. Agora, eu não sou epidemiologista, nem participo nas reuniões do Infarmed para decidir e para dizer que, por exemplo, há muitos menos casos hoje porque são feitos menos testes. Obviamente, se vai diminuindo, vão ser feitos cada vez menos testes. O que é óbvio, quer dizer, mas isto é uma questão óbvia. Eu não posso ter 10 mil casos e fazer metade dos testes. Agora, se eu só tiver 3 mil casos é natural. E eu estou a dizer porque eu fiz teste, já estive infectado e sei como é que é do lado de dentro. Comigo correu tudo bem, mas sei como é que é lá de dentro. Eu fiz um teste depois de ter estado uns dias em isolamento profilático, por ter tido um contacto, acusei positivo, fiquei 10 dias... 11 dias, melhor dizendo, porque acrescentei por iniciativa própria um 11º dia, o meu isolamento não tive sintomas. Agora, eu fiz o teste na altura em que mandaram fazer o teste porque tive um contacto positivo. Eu não posso aferir do nada e sem ter outras bases e dizer há menos casos porque são feitos menos testes. Não é correto. Há pouco falavas, por exemplo, nos programas como Polígrafo, estou a lembrar-me do Observador que tem o Fast Check ou Fake Check, ou lá como é que se chama. A TVI também tem agora um fact-checking, acho que é à sexta-feira, salvo erro, porque vão atrás dos outros, porque cada vez mais é importante haver estes fact-checkings daquilo que anda nas redes sociais e de algumas questões que depois os telespectadores, os espectadores, os leitores também enviam para lá porque têm algumas dúvidas. A questão que eu te vou fazer é mesmo sobre isso. Tu achas que estes programas esclarecem totalmente as pessoas no que realmente é ou não um fake news ou uma notícia verdadeira? Eu acho que deviam esclarecer se as pessoas ouvirem com olhos de ver e de ouvir, ou com ouvidos de ver e de ouvir, e faço aqui esta brincadeira com os olhos e ouvidos, porque muitas vezes, quando começou o polígrafo, eu ia tomar café a uma associação nas Mouriscas, onde eu resido, e via muitas vezes pessoas, até idosas, que estavam a assistir ao polígrafo e que comentavam com a pergunta. E estava lá a pergunta feita de uma determinada maneira com um ponto de interrogação, porque no oráculo, não é? Em nota de rodapé, porque eles estavam a abordar aquele tema e para aquelas pessoas, porque não estavam a ouvir, no café não se ouve naturalmente em condições, aquela era a realidade. Ou seja, não era a pergunta, aquilo era uma afirmação. Porque não, e eu dizia às vezes, mas está lá o ponto de interrogação, aquilo é a pergunta. Eles estão a explicar se esta pergunta é verdadeira ou falsa. É preciso ter algum cuidado para ouvir, ver com olhos e com ouvidos de ouvir e de ver, e percebermos e fazermos a nossa opinião com base nos factos, porque eles vão dizer se é verdade, se é mentira, ou então pode haver ali qualquer coisa que é verdade, mas não é tudo verdade. E aí lá está, com esses factos, acho que qualquer um de nós, se tiver a presença dos factos, pode formular a opinião e dizer, isto realmente é uma grande mentira, ou este fulano é um grande tonto em ter dito isto, não devia ter dito, mas lá está, com os factos eu consigo avaliar. Sem os factos, vou basear-me em qualquer coisa que é muito subjetivo ou em opiniões de alguém que diz o que quer que seja. Telmo, deixa-me dar um exemplo, porque fizeram o fact-check esta semana, o Marcos Mendes, antes do Natal na SIC, e vinha esse rodapé a dizer que é uma abertura simpática e acho bem, e depois, quando isto correu mal, não deveríamos ter aberto na altura do Natal. Isto volto a dizer, depois do jogo de futebol acabar, é muito fácil nós comentarmos o resultado e discutirmos o resultado. Antes, torna-se mais difícil. Com certeza que o governo cometeu muitos erros, que a Ministra da Saúde cometeu muitos erros, mas não cometeu os erros todos e não faz o disparate todo que também dizem por aí. Há erros, sim, e têm que ser avaliados, mas também não é o regabof que muitas pessoas colocam aí nisto, porque lá está, todos nós passámos a ter um pouco de especialistas em epidemiologias, em saúde pública, seja o que for.
Olha, entretanto, temos aqui mais duas questões. O Peter pergunta como é que vai lidar com fake news largadas nas televisões quando ele tem conhecimento pessoal que, por exemplo, uma notícia é falsa. Eu aí, depende, se fosse comigo, ele mandar-me uma informação para nós confirmarmos. Nas televisões é preciso ver qual é a fonte e ter aqui a noção, Peter, qual é a fonte e de que forma é que ela lá chega, porque muitas vezes ela pode não ir da forma, como é que eu vou dizer isto para não ser mal interpretado. Se ela é falsa ou se tem factos falsos, deverão ser rebatidos, como, por exemplo, através de um e-mail, etc, etc. Porque é aquilo que eu digo, nós também não somos os suprassumos, muitas vezes tentamos confirmar informações que depois não conseguimos confirmar, e depois ou acreditamos nas nossas fontes, e aqui tem muito a ver depois com aquilo que são as fontes, ou não acreditamos nas fontes. Eu tenho uma dúzia de fontes credíveis em que, quando tenho essa informação, eu sei que é assim. Se calhar depois tenho outras que já me passam a informação do seu ponto de vista ou em algum interesse que possa haver. É preciso ter aqui a noção também. No jornalismo nós dizemos que as informações devem ter duas confirmações, por fontes distintas, quando há uma informação mais complicada. Eu posso dar um exemplo de uma informação de semana passada em Abrantes, que tive a confirmação, tive as duas confirmações, mas não consegui chegar à fala com a pessoa envolvida ou uma das envolvidas em determinada situação. Epá, eu fiz a notícia, não faço com todo o respeito pelo Correio da Manhã, a Correio da Manhã, e não faço daquilo uma grande manchete, enfim, fiz uma notícia enquadrada nas outras notícias sobre aquele tema, mas não deixámos de a dar consoante a nossa fonte. Agora, eu não fiz, foi manchete de uma coisa que depois dá-me 3 linhas, porque não tenho mais informação. E tive a confirmação de duas fontes distintas uma da outra, e portanto creio que é positivo, e quando não há comentários das pessoas envolvidas, nós também suspeitamos logo que aquela informação que temos é verdadeira, não é? Mas pode acontecer isto, Peter, que é fazer chegar a informação, ou seja, em vez de se fazer no Facebook dizer isto é tudo mentira, não, mas hoje é fácil mandar um e-mail ou fazer um comentário para o jornalista ou para o canal em causa, com factos a dizer que isso não é bem assim, deverá ser feito de outra maneira, porque nós lá está, nós temos deveres e obrigações, mas também não somos os suprassumos. Agora é preciso saber e tentar perceber na notícia qual é o enquadramento e tentar perceber de onde é que vem a fonte, porque muitas vezes também acontece isso, e a pressa com que se dá hoje notícias é inimiga da confirmação das fontes e da confirmação das informações muitas vezes, porque eu vou fazer agora porque o outro canal já deu ou está a dar, enfim, nós temos aqui uma dualidade muito grande no nosso trabalho, não tanto no nosso trabalho a nível regional, mas a nível nacional no jornalismo, que é o ótimo é inimigo do bom e a pressa não faz coisas boas. E hoje interessa, na maior parte dos casos, dar depressa do que ter a confirmação dos factos reais. E por isso muitas vezes depois há alguns disparates, e as televisões também já começam a ter aquelas coisas que é ter os desmentidos ou os direitos de resposta em aberturas de telejornais. Isso já começa a acontecer, porque tem mesmo que acontecer, quer dizer, não, é impossível eu querer fazer uma coisa à pressa sem ter a confirmação e sem ter sequer a certeza que aquilo é mesmo assim. E volto a dizer, nós também podemos errar, mas aí cá está os mecanismos, e quantas vezes no nosso órgão, ou no jornal, principalmente até nos jornais, vem o jornal errou e com a retificação daquilo que é a informação que foi errada. Agora, eu funciono assim, se há uma informação mesmo num colega que é falsa, eu envio ao colega uma nota, não em termos públicos, mas a dizer, olha, atenção que isso é falso. E depois logo vejo o comportamento se é assim ou se não é. Se mantiver, então aí se calhar jogo com a informação, mesmo nas minhas páginas pessoais ou onde quer que seja, mas com factos, sempre na base dos factos e não das opiniões. Next! Entretanto temos aqui mais uma pergunta, e esta pergunta é do Pedro Guiomar, que diz: Jerónimo, o suprassumo das fake news foi presidente do país autodenominado mais democrático do mundo. Como jornalista, como avalia o papel da Fox News na propagação do jornalismo enviesado, para não dizer aldrabado? Boa noite ao Pedro também. É assim,
Eu acho que o caso dos Estados Unidos, primeiro temos que olhar para esta situação. Nós temos que nos colocar nos Estados Unidos e perceber como é que funciona aquele país, para se calhar termos uma noção daquilo que eles fazem lá. A forma de organização de sociedade dos Estados Unidos não tem nada a ver com a nossa. Ponto. Não tem nada a ver com a nossa. Se eu for olhar para a organização do jornalismo ou da forma como aquela gente trabalha do lado de lá, e não vou dizer se é melhor ou pior do que aquilo que nós fazemos cá, mas se formos olhar à luz dos nossos valores e da nossa organização societária, então aquilo é uma grande confusão. Mas é preciso perceber como é que aquele país funciona. Metade do país acredita em tudo o que lhe dizem. Pode ser. Aliás, o Donald Trump dizia que a lexívia ia matar o vírus. E as pessoas acreditaram. É possível, porque tem a ver com uma sociedade que existe nos Estados Unidos, em que a parte mais rural, que é quase o grande território dos Estados Unidos, acredita e tem uma sociedade com valores muito conservadores, muito tradicionais. E tudo o que vá alinhado nesse conservadorismo é comida e bebida. Ponto. E depois dá naquilo que aconteceu e que todos nós sabemos, e não vou aqui dizer que os republicanos são melhores que os democratas ou os democratas melhores que os republicanos. Não, nada disso. Estou a falar simplesmente nesta questão. É preciso primeiro colocar-nos lá. Eu acompanhei as contagens dos votos naquela terça-feira maluca, ou logo na quarta-feira, ou no fim de semana, já não sei, acompanhei na ABC, na Fox e na CNN, e a perceber como é que aquela gente funciona. Portanto, ia fazendo zapping entre os 3 canais para perceber um bocadinho, e acho que nós fazemos um trabalho muito melhor cá, com os nossos correspondentes nos nossos canais de notícias em relação às eleições de lá do que eles próprios de lá, porque a Fox é republicana. Ponto final, parágrafo. E a Fox faz a apologia daquela linha mais republicana. Porque há uma coisa que os Estados Unidos têm, é que tanto os jornais como os canais de televisão são alinhados com um lado ou com o outro. E assumem quando são alinhados. Não tem problema nenhum. Faz parte da sociedade deles. Este jornal, esta televisão é alinhada àquele lado e o outro é alinhada ao outro lado. E depois há os que dizem-se independentes e que não estão nem num lado nem no outro. Em Portugal era impossível isso acontecer. Haver jornais que são de um lado ou jornais que são do outro. Mas porquê? Porque em Portugal nós temos 7 partidos na Assembleia da República e no boletim de voto temos 20, eles lá têm 2 partidos, que há os da esquerda e os da direita. Ponto final, parágrafo, não há mais nada do que isso. Portanto, é preciso olharmos muito por aí e ver que é difícil, mesmo no contexto atual, e veja-se, o Donald Trump perdeu eleições, mas foi o derrotado mais votado sempre em eleições dos Estados Unidos. E perdeu-as. Ou seja, a informação, mesmo falsa, mesmo com fakes, mesmo etc., chega a um determinado tipo de público. Depois, se formos ver e olhar para o mapa de distribuição dos votos, vemos que nas grandes cidades capitais ganham os democratas, nas zonas que não são as grandes capitais ou as zonas mais urbanas, nas zonas ditas mais rurais, ganham os republicanos. Ponto. Eu por acaso perdi meia hora se calhar a olhar para as cidades e para ver onde é que eram aqueles pontos azuis e onde é que eram os pontos vermelhos, e nas grandes cidades, mesmo que o Estado tenha caído para o lado dos republicanos, a maior parte das grandes cidades caiu para o lado dos democratas. Portanto, aqui temos que perceber um bocadinho como é que funciona a organização da sociedade, Pedro, dos Estados Unidos, e muitas vezes é difícil nós fazermos a leitura à luz daquilo que são os nossos valores e que é a nossa forma de organização da sociedade. Podemos ter coisas parecidas, mas é muito diferente. Agora, nos Estados Unidos, pois foi lá que começaram as fake news, e estas coisas normalmente começam todas num sítio. E tem muito a ver com uma população que bebe muito. Eu podia dar outro exemplo da Inglaterra, quando foi esta questão do Brexit, a Inglaterra urbana e a Inglaterra rural, e quem é que é mais conservador de um lado e menos conservador do outro, ou quem é que tem aberturas maiores. Portanto, é muito diferente daquilo que é a nossa forma e o nosso Estado cá em Portugal, da nossa forma de organização social. Aquilo que eu digo é que, e é o que eu digo sempre aos meus amigos, temos que combater as fake news, e não é chamar nomes a toda a gente. Temos que combater as fake news com base nas fontes e tentar perceber se aquilo vem de uma fonte fidedigna ou não vem. Ou quando o jornal lança uma notícia,
onde é que ele vai beber a informação para lançar essa notícia, porque muitos dos casos que nós temos tido de corrupção, de coisas mal feitas, têm sido jornais, ou televisões, ou comunicação social, ou rádios, a pôr cá fora, e depois a seguir, eu quase que diria que muitas vezes a parte judicial anda atrás daquilo que são as informações da comunicação social, e não vou falar aqui de órgãos que têm mais informação ou menos informação do Ministério Público ou dos tribunais, não entra nessa discussão, estou a dizer que muitas das questões que são levantadas são por órgãos de comunicação social. Olha, entretanto junta-se aqui também via Facebook à conversa alguém que tu conheces bem e eu também, que é o Carlos de Ribeiro, da Rádio Contestável. E ele fez aqui um comentário que diz: só há fake news nas redes sociais e afins, veja-se os polígrafos. Nos órgãos de comunicação social a informação é produzida por profissionais devidamente credenciados e sujeitos a um código deontológico e estatuto de jornalista. Se transgredirem, são sujeitos a direitos de resposta e outras penalidades judiciais. Agora, nas redes sociais, órgãos de comunicação pessoal, cada um escreve o que quer e não está sujeito a grandes penalizações. Portanto, é uma brincadeira. Este foi o comentário que o Carlos Ribeiro escreveu e não deixa de ter, tem lógica e vai de encontrar aquilo que tu quase no início disseste, que é o típico cidadão que tem uma página só porque sim e meter lá qualquer coisa que lhe vai na cabeça. Para já deixa-me dar daqui para serenar um grande abraço ao Carlos. Há muito tempo que já não nos encontramos por aí, Carlos, é verdade, há muito tempo vou encontrando mais a Dulce ou o Luís Correia Biscaia, pronto, e a ti vejo menos. Eu já tinha dito isso, porque nós temos regras, se cumprimos todos ou não, isso é outra discussão, mas temos regras, temos códigos e podemos ser sujeitos, e quem não é o jornalista, enfim, que já não teve, ou alguns que eu já tive um processo de crime em cima, e que não resultou nada, foi arquivado, mas já tive e sei bem o que é ter um processo de crime em cima e estar com o termo de residência, o termo de identidade e residência por uma notícia que foi feita, quer dizer, como se fosse um qualquer outro criminoso, mas é assim que as coisas acontecem. Foi arquivado. Outra coisa é estas páginas que muitas vezes são brincadeiras, e aqui deixa-me corrigir o Carlos só nisto, em alguns casos são páginas muito a sério e altamente produzidas e que ganham dinheiro em colocar cá fora notícias falsas. Portanto, há aqui a brincadeira das páginas, da pessoa que tem a página por brincadeira, mas há aquelas que são feitas por profissionais e tentam mesmo instigar na sociedade determinados valores, ou o que quer que seja, e não vou dizer que é contra este ou aquele, mas tentam colocar na sociedade determinados valores, ou pelo menos pôr em causa aquilo que são regras e poderes instituídos. A sociedade não pode ter anarquia, tem que ter regras. E nós concordamos com umas, não concordamos com outras, mas não pode ser uma anarquia. Eu não posso ter a minha opinião e estar a ultrapassar a minha opinião ou a minha liberdade termina onde começa a tua. Há linhas, há limites e nós não podemos aqui estar a extravasar. E as redes sociais, pegando naquilo do que o Carlos diz, e essas páginas de redes sociais, não há limites. Portanto, é onde tudo pode acontecer. E há pessoas que acham, infelizmente, que o jornalismo devia ser assim. Não há limites, não há regras, onde cada um pode fazer o que quer, mas não, temos limites, temos regras e por isso temos também penalizações no caso de cometermos incorreções. Se determinados canais de televisão, jornais ou rádios fizessem 1/10 das coisas que essas páginas de notícias falsas fazem, eu imagino, se calhar quase nenhum estava aberto, ou só estavam abertos os grandes, porque os pequenos já tinham ido todos à vida com penalizações judiciais. Agora, se calhar é preciso, e temos que caminhar, para criar algumas regras nas redes sociais e nessas páginas. Porque também é assim, eu na minha página pessoal posso chamar todos os nomes e ofendo, etc, etc, e depois não acontece nada. Pode acontecer. E se um cidadão se sente ofendido por outro nas redes sociais, pode recorrer para recorrer aos tribunais. Agora, há aqui outro patamar de regras que é, se temos, eu sei quais são os meus limites, um cidadão não sabe. E poderá, porventura, não ter esses limites. E os limites aqui não têm a ver com ter medo ou não ter medo. Há regras e há limites na forma como se colocam as informações cá fora. Como diz o Carlos Ribeiro, e pegando aqui que é muito bom, para uns é uma brincadeira, para outros é um trabalho sério e que tem que ser feito com base nessas regras. Eu vou aproveitar ainda aquela questão
da minha página, para dizer que, embora não receba nada com aquilo, o que faço aqui, que me limito a fazer, é a partilha das vossas, e quando digo vossas, estou-me a referir Contestável, Antena Livre, Médio Médio Tejo. Tejo, o próprio site da Câmara Municipal aqui de Vila de Rei também, faço uma partilha, ou seja, digo fonte, imagina, fonte de Antena Livre ou fonte de Rádio Contestável, e faço aquela partilha, ou seja, foi uma forma básica que eu arranjei de partilhar as vossas notícias de forma a que vocês, rádios e jornais locais, tenham as notícias mais espalhadas, sem ser eu a dizer o jornalista X escreveu isto, mas a minha opinião é esta. Não é isso que eu faço. Ou seja, estou aqui a tentar dar a diferença entre o que estavas a falar de as páginas por brincadeira em que cada um dá a opinião, ou a página, por exemplo, que eu Telmo, tenho que é deixa-me partilha. interromper. Deixa-me interromper-te para dizer, tu tens uma página que é de distribuição de conteúdos e nós, nos nossos órgãos de comunicação social, temos páginas de produção de conteúdos. Acho que há é diferente entre a distribuição de conteúdos, que podem ser teus, ou teus e de outros produtores, ou então nós temos uma página só sem ter de produção e distribuição. Aquilo que tu tens, permite-me utilizar esta expressão, que é uma página de distribuição de conteúdos, e vais escolher os conteúdos na base daquilo que são as tuas regras e que é a tua opção editorial de distribuição, e distribuis. Nós fazemos diferente, nós fazemos a distribuição de conteúdos produzidos por nós, portanto nós temos que os produzir. É por isso que eu digo que é diferente, a Olhares TV é diferente dos Bombeiros 24 horas, por exemplo. Essa é uma página de fake news, e que aqui, pelo menos há um ano atrás, era das páginas que mais partilhas tinha. Porque tem um nome Sim, apelativo. exatamente. Sim, ou seja, aí está aquela questão que eu estava a dizer, que é uma coisa é partilhar e a outra é criar o tal conteúdo. Aliás, eu por acaso Exatamente. falei isto com o Carlos Ribeiro talvez há 2 anos, em que lhe pedi na altura, e acho que também falei contigo, se não me engano, já não sei se foi contigo, se foi com a Patrícia, pedi a vossa opinião se eu podia partilhar coisas vossas, devidamente, embora aquilo depois apareça lá a notícia a dizer que é vossa ou que é da Rádio Contestável ou do Mediates.net, mas eu faço sempre questão de dizer no cimo em legenda de quem é que aquilo faz parte. Olha, deixa-me só dizer que houve aqui há uns tempos uma determinada página que partilhava notícias e eu comecei a ver partilhas de uma outra página e em algumas eu dizia, caramba, mas isto soa-me natural. E depois eu ia ver, eram notícias que eu tinha escrito. Então resolvi de uma forma simples. Em algumas informações que eu percebia que eram partilhadas, passei a fazer de forma simples. No primeiro parágrafo logo, a identificar. A Antena Livre sabe que, ou a Antena Livre conseguiu saber, ou a Antena Livre teve a informação, ou a Antena Livre... Pronto, e depois quem fazia a página deixou de fazer dessa maneira. Porque é muito fácil partilhar, pelo menos os 2 primeiros parágrafos, não é? Onde está a informação toda, e depois a seguir dizer mais qualquer coisa e já está. Então foi uma forma simples, pronto, bastou colocar ali, porque realmente a Antena Livre é que soube que... Olha, o vereador na Câmara de Abrantes ontem denunciou uma questão de descargas de efluentes de uma suinicultura. Pronto, a Antena Livre estava lá, soube, e a Antena Livre está a divulgar. Penso que é muitas vezes uma forma de fazer, mas lá está. É que uma coisa é fazer por brincadeira uma página, eu agora vou ser isto ou vou fazer aquilo, porque chego a casa ao final do dia, até tenho tempo e até percebo umas coisas de meios digitais e até gosto ou até gostava de ser. Outra coisa é quem tem que fazer a tempo inteiro e tem que passar o dia agarrado a estas questões, e eu que o diga que faço e tenho comigo praticamente a área Covid na Antena Livre, tudo o que é Covid, houve ali uma fase em que só a triagem da informação dos casos que são positivos ou que não são positivos, eu passava o dia que já não podia ouvir falar em casos aqui do outro lado, e não estou a falar de casos isolados, que é dos casos, efetivamente, em empresas, em escolas, em ERPs, em lares, em centros de dia, etc, etc. Coisas que muitas vezes não eram verdade e não aconteciam, mas só o tempo que nós perdíamos e gastávamos a confirmar estas informações, lá está, para não colocarmos uma informação completamente errada, era qualquer coisa de desgastante. Felizmente
felizmente ou infelizmente, porque depois os casos também começaram a multiplicar-se e surgir a torto e a direito, e pronto, e deixaram de ter aquele interesse que tinham, porque depois já, em vez de um caso aqui, passavam a ser 30 casos, ou um surto não sei aonde, ou um surto do outro lado. E isso, mas no início foi muito complicado, porque depois toda a gente tinha casos em todo lado. E nos Olha, meios pequenos o Carlos Ribeiro terá esse problema, como se calhar vocês têm em Vila de Rei, como têm em Tomar, que é depois em todo lado há casos e as pessoas querem ver os casos partilhados. E na maior parte dos casos, na maior parte das vezes não havia casos. Havia vigilâncias ativas, havia pessoas que estavam em suspeita, mas que não eram casos positivos, mas pronto, havia aquela suspeita de ostracizar todas as pessoas que tinham Covid, porque depois, ele tem e anda ali no café ou anda ali, pronto. A maior parte dos casos não, era por outra coisa qualquer, ou havia uma informação incorreta e as pessoas faziam estes comentários. E nós tínhamos que passar o tempo a confirmar até ganharmos também a confiança das instituições que depois, ok, olha, não há nada, ou temos isto ou temos aquilo, porque não queríamos fazer nenhuma manchete, nem nenhuma notícia sensacionalista com há uma escola que tem 2 casos e é um drama, não, efetivamente, a escola tem 2 casos que estão identificados, foram tomadas todas as medidas, a delegada de saúde mandou fazer isto, mandou fazer aquilo, pronto, basicamente passou a ser assim de coisas muito diretas do que propriamente fazer a notícia sensacionalista e para pôr tudo em causa. Ou seja, eu vou utilizar aqui uma expressão que o Carlos Ribeiro utiliza muito, que é não acreditar no diz que disse, né? Ao fim e ao cabo é isso. Nada, nada. O diz que disse, metade das vezes não passa disso, do diz que disse. Temos que confirmar sempre. Volto aqui o nosso trabalho de jornalista é aquele que é, muitas vezes não é aquele que os nossos amigos acham que deveria ser. Há isto e têm que dizer não. Primeiro temos que confirmar e depois então, se for verdade, avançamos. Se não for verdade, não avançamos. É daquelas coisas que tem que ser mesmo assim, nem há hipótese de ser de outra forma, porque só assim depois é que garantimos que se sai na Antena Livre é porque é verdade, ou se sai no Médio Tejo é porque é verdade, porque se nós não confirmarmos e fizermos as coisas às três pacadas ou todas, depois não ganhamos essa seriedade, e essa credibilidade pode ser destruída com pouco, mas demora muito tempo a construir, e nós aqui pautamos por isto, e muitas vezes trocamos informações com colegas de outros órgãos de comunicação social. Trocamos mesmo informações, não daquelas notícias que são os furos ou os exclusivos ou as caixas, mas muitas vezes trocamos informação para aferir se realmente acontece ou não acontece. Ainda hoje, não tenho problemas nenhum, estive com um colega da ERTS a trocar uma série de informações sobre uma determinada situação, que afinal de contas a informação que eu tinha ou que me tinha chegado, que eu já desconfiava e depois confirmei, não tinha nada a ver com aquilo que me tinha chegado a primeira informação, nada mesmo a ver. Mas lá está, estivemos a conversar no sentido de apurar aqui e perceber o que é verdade, o que é que não é verdade, e se podemos avançar ou não podemos avançar. Olha, entretanto, temos aqui a Carla Branca a dizer parabéns pela forma fantástica como comunica o Jerónimo. Muito obrigado. Isto é a falta de. Este webinar vem no sentido daquilo que é a falta do dia a dia, porque o trabalho em casa, e nós estamos em teletrabalho a maior parte do tempo, leva-nos a que não tenhamos possibilidade, a não ser por telefone ou por meios digitais, de ter este contacto de redação ou com os colegas. É muito complicado para nós que gostamos de comunicar, estarmos sozinhos em casa a fazer o trabalho todo, mas não termos aquela possibilidade. Voltamos aqui de trocar opiniões e de discutir assuntos e temas. Eu, por exemplo, com a Patrícia, ainda ontem tivemos meia hora ao telefone a discutir uma série de assuntos, fazemos, não fazemos, vamos para aqui, vamos para ali, sobre uma série de coisas, quer dizer, mas faz muita, para nós que somos jornalistas, e o Carlos Ribeiro sente isso também com toda a certeza, que é aquele cheirinho de redação, da rádio ou da redação do jornal, seja o que for, mas de podermos estar juntos e contactar e discutir e trocarmos opiniões, que faz muita falta no jornalismo. Essa é uma das situações que talvez nos dias de hoje seja mais difícil superar, porque é através muitas vezes também da troca de opiniões que podemos melhorar ainda mais o trabalho que fazemos, as notícias ou os conteúdos que produzimos. Olha, e pegando nisso que acabaste de dizer, e eu que o diga que aos fins de semana fazia
os comentários de jogos da Distrital e do Campeonato de Portugal para a Rádio Condestável, e agora estou completamente parado porque não há jogos. Exatamente, para nós que somos comunicadores e eu sou jornalista, mas como sou jornalista de rádio, tenho também nesta parte da comunicação o gosto de poder fazer as coisas, torna-se muito complicado. E digo mais, e não é mentira nenhuma, porque eu escrevi no Jornal de Abrantes, o meu período de 21 dias de confinamento, 10 dias de isolado e 11 dias de infectado, foi dramático por não poder sair à rua, por estar mesmo em casa, com todas as condições que tenho para fazer o trabalho a partir de casa. Eu tenho o meu estúdio em casa, posso fazer tudo, mas falta aquele outro lado, o lado social, o lado afetivo, e o afetivo aqui não quer dizer que seja emotivo, falta aquele lado, como diz o Peter que escreveu agora, precisamos de contactos, os portugueses, os latinos e os portugueses precisam de contactos, exatamente, precisamos de gerir as coisas de uma outra forma que nos faz falta e que temos que nos habituar a lidar com esta situação, porque ainda vamos ter uns mesitos com ela pela frente até podermos voltar a ter esses contactos e ir para a rua e a ter aqueles abraços e aqueles convívios que nós tão bem gostamos. Jerónimo, Próxima. Deixa-me, não temos mais perguntas, Sim. também as que tinha para te fazer já fiz. Resta-me agradecer-te mais uma vez por teres disponibilizado esta horinha, quase hora e 10, para falares aqui comigo e com o pessoal que nos acompanhou, e desejar-te aí boa sorte aí para o teu trabalho e que continues aí a dar notícias ao pessoal. Obrigado eu pelo convite e pelo desafio. Isto é sempre importante divulgarmos e nós vamos encontrando, pelo menos em alguns eventos presenciais, não é, Telmo? Em Vila de Rei, em alguns eventos presenciais, vamos cruzando quando for possível. Muito obrigado pela disponibilidade, e deixava aqui o apelo a quem nos está a ver e quem possa ver no futuro. Quando há notícias, se forem dos órgãos de comunicação social ditos convencionais ou tradicionais, acreditem nos factos, muito embora possam não concordar, e uma coisa é eu concordar, outra coisa é saber que há ali alguma veracidade, e se eu sei que não são corretos, então devo informar ou devo aferir de onde é que aqueles factos vieram ou de onde é que aqueles dados vieram, para tentar perceber qual é a fonte. Por outro lado, muito cuidado nas partilhas das fakes, porque muitas vezes quem partilha pode ser uns por piada, outros porque acreditam, mas são eles que estão a ampliar essa notícia falsa, são eles que estão a ampliar essa escrita feita na maior parte das vezes, ou em grande parte das vezes, por empresas a sério, que produzem esses contactos e esses conteúdos com objetivos, mais que não sejam comerciais, que têm a ver com o número de cliques e o número de visualizações e de partilhas, etc, etc, e outras até para poder chegar mais longe. Deixava só esta nota, ninguém é um super-homem ou super-mulher e não somos todos perfeitos, e porventura, por vezes, também cometemos erros, mas o trabalho que se faz na Condestável, no Mediotejo.net ou na Antena Livre Jornal de Abrantes, é um trabalho em que nós primamos por cumprir o código deontológico, o código de ética, e tentamos confirmar todas as informações. Às vezes cometemos erros, qualquer pessoa comete erros, não há infalíveis, mas o que temos é uma grande preocupação em colocar, e eu falo aqui pela Antena Livre, Jornal de Abrantes e Rádio Tajo, pelo grupo Medion, e aqui falo por nós, porque nós só colocamos as notícias quando temos as confirmações que elas existem, ou porque temos áudios, ou porque temos fontes, ou porque temos várias fontes que nos confirmam aquela informação, e às vezes andamos aqui com informações presas à espera de ter a confirmação antes de as lançarmos, porque uma das coisas que nós não fazemos eu não vou criticar não é os colegas órgãos de comunicação social, mas estas páginas, e depois vou fazer o mesmo. Não, as nossas informações são com base de confirmações e aferidas, a maior parte das vezes, por declarações das próprias pessoas que são as entidades responsáveis. Por isso temos nos dados da saúde pública, voltando, Telmo, ao início da nossa conversa, na variação de dados ou não, na saúde pública do Médio-Tejo, que são 11 municípios e não os 13 da Comunidade Intermunicipal do Médio-Tejo, temos
temos todas as semanas a nossa delegada de saúde disponível para nos responder às perguntas, quer sobre os dados, onde é que são os casos, onde é que não são, quer sobre todas as perguntas. E eu aqui tenho que salientar que a senhora poderá fazer o papel dela para dizerem que tem comunicação social amiga ou boa comunicação social, mas nunca deixou de nos responder a qualquer pergunta que nós colocássemos. Sabendo que algumas faz parte das regras que existem, sabendo que outras poderá não poder responder porque não tem acesso a determinados dados, mas nunca nos deixou pendurados com o que quer que seja. E aqui acho que estamos a contribuir para ter a informação correta da nossa região. Epá, agora depois, se as pessoas são negacionistas, se acreditam ou se não acreditam, ou se duvidam de tudo e duvidam, aí já é uma questão de cada um e de cada qual, e cada um tem que conviver com isso. Volto a dizer, a Terra é um planeta, é redondo, é uma esfera, é tipo melão, um bocadinho mais achatada, mas há quem acredite que a Terra é plana e que até andam aí, quiseram fazer umas viagens para encontrar o fim do mundo e o canto do mundo, etc, etc. Portanto, isto vai acontecer sempre. E estas pessoas têm cada vez mais meios também para andarem nas redes sociais. É aquilo que eu digo, por exemplo, sobre a pandemia, se é fake ou não, que o vírus é complicado, no meu caso não foi. Passei incólume sem problemas nenhuns. Tenho uma pessoa familiar da minha irmã em que está hospitalizada há 15 dias e os primeiros 5 dias não teve nada. Não tinha sintoma nenhum e ao fim de 5 dias está há 15 dias hospitalizado. E portanto é preciso termos aqui a noção que isto não é igual para todos e que o facto de não ser mais do que uma gripe ou constipação ou de não ter sintomas para uns pode ser muito complicado. E eu sobre isto deixava só esta nota daquilo que senti no dia que fiz o teste, nas 12 horas até receber o resultado. E depois passou e anda para a frente porque temos que andar para a frente, que é a grande dúvida que eu tinha, não era se estava positivo ou não. O meu grande receio era se estava positivo e se tinha infectado as pessoas que me eram mais próximas, porque tenho pessoas de idade, familiares, que me estão muito próximas e que são pessoas de risco. O segundo ponto e patamar que me deixou ali a pensar e um bocadinho sem perceber muito bem, lidando com a Covid todos os dias, que é, eu sei que a Covid não é mais do que um vírus, enfim, de uma gripe, como dizem, mas a grande dúvida é, será que eu sou saudável, mas tenho alguma doença que não sei que tenho e que a Covid vem aqui descompensar e pôr a nu essa doença? Será que a Covid entrou, o vírus, e vem criar aqui alguma descompensação que me leve daqui a um mês a poder ter alguma complicação de saúde? Será que eu vou aguentar estes dias sem ir para o hospital porque sei como é que os hospitais estão e qual é a carga que têm? Estas foram as grandes dúvidas. Não pôr em causa e não pus em causa se a Covid efetivamente é perigosa ou não é. Sei que para 80% da população não se passa nada, mas depois há os outros 20% que já têm sintomas que pode ser complicado e depois há os outros 3 ou 4% que podem ter problemas muito graves. E é aqui que entramos nos negacionistas ou não e nas fake news ou não. Muitas vezes, para quem não acredita nas coisas, só se passar por elas. E é aqui a mensagem que deixo final é esta, não queiram passar por elas, vamos à distância fazer aqui a separação daquilo que é facto, daquilo que é opinião. E depois daquilo que é a informação correta ou o órgão correto, daquilo que são páginas que nos dão as notícias falsas ou notícias de um determinado ponto de vista. É simples, é fazer esse exercício e tentarmos ver e separar essas notícias e separar as que são descontextualizadas ou aquelas que nos colocam de há 2 ou 3 anos para cá. Jerónimo, mais uma vez, obrigado por teres disponibilizado para falar sobre este tema e passares aqui connosco. Ora, essa, muito obrigado. Eu, Telmo, e quando quiser, já sabes, à disposição para, enfim, para estas conversas ou outras, porque nestes dias, lá está, sabe bem poder conversar e conversar sobre temas atuais. Volto a dizer aqui algumas questões e frisei aqui bem nesta minha intervenção que são as minhas opiniões, as outras que são os factos, e é por aqui que devemos ir. Exatamente. Obrigado. Até à Boa próxima. noite, protejam-se. Até à próxima, protejam-se. Estivemos a falar sobre fake news. Na próxima sexta-feira voltaremos com um outro tema, um tema diferente, também importante.
Portanto, obrigado a quem esteve desse lado, obrigado a quem fez comentários e até sexta-feira, à mesma hora, 21, aqui convosco para um novo tema que, entretanto, será divulgado na nossa página. Obrigado por nos acompanharem.